Bom, a gente tem lá no artigo 15 da Lei 6404 de 1976 que as ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Essas ações de fruição são casos bem específicos, difíceis de acontecer e que não vão se aplicar aos pequenos investidores. Então a gente pode definir que existem basicamente dois tipos ou espécies de ações, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. A diferença entre essas duas espécies vai estar basicamente no direito ao voto em assembleia. A ordinária tem direito ao voto, a preferencial não tem. Para ressaltar que o que a lei determina é sempre o mínimo, então nada impede a empresa de, por exemplo, dar direito ao voto aos preferenciais. Normalmente as empresas fazem a emissão de ações preferenciais quando querem obter capital, mas não querem compartilhar o controle da empresa. Em troca de não ter direito a voto, as ações preferenciais recebem uma preferência aí no recebimento de dividendos ou na remuneração ao acionista. Essas preferências estão descritas com mais detalhes no artigo 17 da lei e também vão ser destacadas no Estatuto Social da empresa. As ações também podem possuir diferentes classes, então você pode ter uma ação preferencial classe A ou classe B. Essas classes servem para diferenciar os direitos políticos da ação. Então você pode, por exemplo, criar uma ação de classe diferente da normal, que vai ter direito a mais votos. Ao invés de apenas um voto, vai ter direito a 10 votos, por exemplo, na Assembleia. Não é muito comum de ocorrer nas empresas e normalmente quando acontece é nas ações preferenciais. Então, por exemplo, a gente vê aqui no Estatuto da Braskem que ela tem duas classes diferentes de ações preferenciais e essa diferença tem relação à origem do capital integralizado. Existe também um terceiro tipo de ação, cujo nome técnico é certificado de depósito de ações, que são conhecidas como units. As units são ativos que representam um grupo de ações da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que deseja negociar units que representem duas ações ordinárias e duas ações preferenciais, vai deixar todas as ações da empresa custodiadas em alguma instituição e vai emitir um certificado de depósito para cada grupo de duas ações preferenciais e duas ações ordinárias. E esses certificados vão ser negociados na bolsa. Então, o investidor que compra uma unit dessa empresa é como se ele estivesse comprando indiretamente duas ações preferenciais e duas ações ordinárias. A empresa utiliza desse artifício da unit para evitar que o controle acionário da empresa seja tomado aí por alguma pessoa ou alguma outra empresa que compre todas as ações ordinárias ou compre um número de ações ordinárias suficiente para se tornar um sócio majoritário. Normalmente as empresas que negociam units, elas também têm negócios nas ações ordinárias e preferenciais, mas a liquidez é muito baixa, o que dificulta muito a negociação. Então, o maior número de negócios acaba acontecendo nas units e se você quiser investir vai precisar comprar uma unit. Se você quiser, você pode converter suas units nas ações que elas representam, mas isso não vai ser um bom negócio porque você não vai conseguir negociar as ações em si. A gente consegue ver aqui no site da B3 quais empresas negociam units e a composição de cada unit. Para que você consiga assumir o controle de uma empresa, você não precisa comprar todas as ações daquela empresa, basta você comprar as ações do sócio majoritário. O sócio majoritário é aquela pessoa ou instituição que possui um número de ações suficiente para determinar o resultado das assembleias. Então, se você for lá e comprar as ações do sócio majoritário, você assume o controle da empresa e a partir daí passa a fazer o que você quiser. Acontece que muitas vezes nessas trocas de controle, os outros sócios podem acabar sendo prejudicados. Por exemplo, se você investia naquela empresa porque acreditava que o sócio majoritário tinha uma visão de longo prazo importante para a empresa e de que ele fazia uma boa gerência da empresa e escolhia bons administradores, se houver uma troca de controle e assumir outro sócio majoritário, você pode ficar insatisfeito com essa troca e querer sair da empresa. Outra situação é que às vezes o sócio majoritário pode receber um valor muito acima do que o resto das ações está sendo negociado. Então, por exemplo, se as ações estão sendo negociadas lá na bolsa a R$100, o sócio majoritário consegue vender a participação dele por 150, isso acaba sendo injusto com os demais acionistas, porque se você quiser sair da empresa porque não está satisfeito com essa troca de controle, você só vai conseguir R$100 pela sua ação, enquanto o sócio majoritário conseguiu 150. Por esse motivo, o artigo 254 da Lei 6404 determina a alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta
somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhe assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Está escrito aqui no caso de alguém querer assumir o controle da empresa e fazer uma oferta lá para o sócio majoritário de comprar as ações dele, para ele conseguir concretizar esse negócio, ele vai ser obrigado a pagar pelo menos 80% do preço que ele ofereceu para o sócio controlador aos demais sócios da empresa. Então, por exemplo, se ele ofereceu R$100 pelas ações do sócio majoritário, ele vai ser obrigado também a oferecer R$80 para os demais acionistas. E quem quiser vender, ele vai ser obrigado a comprar por esse preço aí, caso deseje concretizar o negócio. Assim, aqueles acionistas que não estão satisfeitos com a troca de controle vão poder vender suas ações sem sair tanto aí no prejuízo. Pelo menos eles vão receber um valor proporcional ao que foi pago ao sócio majoritário. Esse direito de receber parte do valor pago pelas ações que controlam a empresa é chamado de tag along. Então a gente viu aí que a lei determina um tag along mínimo de 80%. E a lei determina também que esse direito só vai recair sobre as ações ordinárias, que são as que possuem direito a voto. Existem empresas que aumentam esse direito, por exemplo, determinando que o valor seja de 100%, e que estendem também o mesmo direito às ações preferenciais. Então, nesse caso, se você vê lá que a empresa tem um tag along de 100%, isso quer dizer que no caso de uma troca de controle, o comprador vai ter que pagar o mesmo preço para todas as ações de todos os acionistas que estiverem interessados em vender devido à troca de controle. O tag along é um critério importante de investimento porque ações que não estão protegidas aí por esse direito acabam sendo bastante penalizadas no mercado quando ocorre uma troca de controle. É muito comum de acontecer com ações preferenciais que não têm esse direito. Então a empresa anuncia lá que está tendo uma negociação, alguma outra empresa está querendo assumir o controle. As ações preferenciais acabam tendo uma queda grande de preço no mercado, enquanto as ordinárias podem manter o preço ou até mesmo aumentar de preço a negociação por causa dessa troca de controle. Então é interessante ter ações que têm esse direito para você não acabar prejudicado em uma troca de controle. Do ponto de vista do pequeno investidor, as ações preferenciais não são muito desejáveis. Primeiro porque ela indica que a empresa não deseja ter sócios minoritários, né? Ela só quer conseguir o capital. E além disso, quando ocorre a troca de controle, as ações, mesmo com a proteção do tag along de 100%, acabam sendo penalizadas no mercado secundário. Então, se você por acaso quiser vender suas ações, pode ser que você termine perdendo dinheiro. Na prática, as ações preferenciais acabam oferecendo mais risco e nenhuma vantagem. Essa questão do dividendo mínimo só costuma ser relevante quando a empresa está passando por dificuldades e minimiza o pagamento de dividendos. Nessas ocasiões, os acionistas que têm preferenciais continuam recebendo dividendos, enquanto os que possuem ações ordinárias não recebem, mas a empresa está em dificuldades. De repente, a melhor opção seria não pagar dividendo nenhum. Algumas empresas muito consolidadas e antigas na bolsa, como por exemplo a Petrobras, ainda negociam ações preferenciais e é comum que as ações preferenciais tenham mais liquidez do que as ações ordinárias. Esses casos são a famosa exceção à regra, né? As ações preferenciais dessas empresas normalmente também costumam ter os mesmos direitos que as ordinárias, mas de forma geral, um pequeno acionista deve evitar comprar ações preferenciais e sempre preferir ações ordinárias. No mesmo caso se aplica às units. Elas podem ser um sinal de que a empresa não está interessada em ter uma administração voltada para o bem-estar da empresa e de todos os sócios, mas sim apenas de conseguir capital e beneficiar um pequeno grupo de acionistas. Óbvio que nada impede você de investir nesse tipo de ação, mas é sempre importante ter consciência dos riscos que você está correndo para não acabar reclamando depois. Bom, então vimos aí que as ações possuem diferentes espécies, ordinárias e preferenciais. Temos também as ações de fruição, que não se aplicam muito ao pequeno investidor. Vimos que as ações podem ter classes que diferenciam os direitos políticos dela. Vimos o que são units, os certificados de depósito de ações. Na próxima aula a gente vai falar sobre os segmentos de listagem, que são classificações que a Bolsa dá às empresas, visando diferenciar aquelas empresas que priorizam uma administração que beneficia todos os sócios. Até lá!